Boa noite a todos. É um prazer aqui retornar, pois que de outra oportunidade aqui estivemos a tratar do tema relacionamento conjugal e crescimento espiritual. E recordo-me quão calorosa foi aquela exposição, pela acolhida que todos nos deram, e esperamos renovar esse momento de bem-estar e de carinho e afeição. Tivemos uma dificuldade técnica de última hora, não contaremos, pois, com as imagens da tela, mas procuremos substituir por um acréscimo de inspiração e de calor humano para que possamos bem apreciar o tema, visto que para fazermos o perdão, sem dúvida, é necessário o aprendizado do amor. No cotidiano de nossas atribuições profissionais, nos deparamos constantemente com o dilema do perdão. Em nossa atividade na psicologia, muitas e muitas vezes percebemos que as pessoas possuem esse desafio, o desafio do perdão. De tal forma que queremos considerar que todos nós temos alguns perdões a dar e algum perdão a receber, mesmo que não o tragamos em nossa consciência, visto mesmo que temos existências sucessivas, como nos afirma a doutrina espírita. Percebemos sempre nesses casos que neste ponto nevrálgico, onde se deu um conflito, um ferimento e, portanto, ali o desafio do perdão, há um tanto de energia presa, podemos dizer assim. Naquele ponto de conflito está uma grande quantidade de energia acumulada, presa, que não pode servir a qualquer outro propósito, senão ao ressentimento, à raiva e à prisão, o encarceramento do próprio eu. Portanto, percebemos quão importante é dissolvermos esses núcleos conflituosos que guardamos dentro de nós mesmos, com vistas a, liberando esta energia, traduzirmos ela em forma de outras potencialidades e construções para a nossa vida imortal. Lembramos que na virada do século passado, Freud afirmava e ilustrava metaforicamente o desenvolvimento psicológico do ser, ilustrando que havia um desenvolvimento do ponto de vista psicológico e do ponto de vista energético, energia esta, a que ele chamava de libido. Dizia, pois, ilustrando do desenvolvimento cronológico do ser, que este se comparava a um exército que pouco a pouco ampliava os seus domínios à medida que ia conquistando novos territórios. Conquistava-se, pois, novas cidadelas, novos lugares, ampliando horizontes e domínios, esta evolução do ser humano, mesmo no âmbito desta única vida, da presente vida, melhor dizendo. Mas ilustrava Freud que, em algum momento, esse exército pode deparar-se com uma cidadela muito rebelde, muito difícil de ser tomada, amutinada com certeza. E naquela cidadela conflituosa, esse exército deverá se deter um tanto mais, deverá despender muito mais munição. E mesmo depois de conquistada, visto as possibilidades de novas insurreições, deveria deixar grande parte do seu contingente na cidadela para que esta não se amotinasse. Portanto, avançaria com um certo prejuízo, não tanto quanto poderia. Eis aqui o problema das chamadas neuroses e, particularmente, eis aqui o problema do perdão. Retemos energia que poderia ter nos servido para avançar na forma de outros recursos psicológicos e espirituais. Portanto, precisamos pacificar estas cidadelas da nossa alma. Como faremos? Com o perdão
com o amor. Mas o desafio do perdão seria algo apenas de âmbito pessoal, individual? Com certeza não. Pois que poderemos analisar e entender a humanidade como um grande ser. O problema e o desafio do perdão é, pois, o problema da humanidade, que agiganta-se à medida que cada um de nós guarda seus próprios conflitos. Fazendo uma olhada, ainda que rápida, por todos os nossos jornais e noticiários, iremos constatar uma série de guerras, conflitos entre povos, conflitos entre raças, conflitos de ordem econômica. Haja visto, por exemplo, o drama já milenar entre palestinos e judeus. É uma história que nós já não sabemos onde começou e não sabemos onde irá terminar. Nós temos também um problema da atualidade, o conflito entre norte-americanos e árabes, que não é um conflito tão antigo assim, mas promete ser de difícil solução, visto os ânimos acirrados de parte a parte. Qual solução a dar, então, à humanidade, senão a solução do perdão, que é tão bem abordada, explicada, através dos espíritos benfeitores, em todas as obras espíritas que nós temos. Portanto, também consideramos que a humanidade pudera ter avançado um tanto mais, em termos mesmo do seu desenvolvimento material, tecnológico, justiça, igualdade entre os homens, sem mais os focos e bolsões de pobreza e miséria como os vemos em toda parte e mesmo em nossa pátria amada. Face novamente o problema e o desafio do perdão. Mas perguntaríamos, por que escolher o perdão? E tentaríamos então responder, para que possamos ter paz interior. Quem de nós não conhece o problema de uma noite, onde o pensamento parece que não para, fica dando voltas e voltas no lugar, como se fosse um disco trancado. Fazemos discussões e debates internos, perguntamos e respondemos, fazendo a voz daquele interlocutor com o qual nós debatemos, é talvez o nosso adversário. Nos viramos na cama e a mente, como um cavalo indômito, está, pois, a cavalgar sobre os nossos pensamentos e nas horas que avançam na madrugada. Perdoar é conquistar a paz interior. Perdoar também será para muitos a possibilidade de aliviar a dor física. Conhecemos os vários problemas que são acometidos no corpo físico quando guardamos raiva e ressentimento. Alguns na forma de algumas dores fugazes ou intensas, mas que ainda não serão consideradas patologias. Dores musculares, enfim. Mas também conhecemos o problema das chamadas doenças psicossomáticas. E essas doenças podem nos levar mesmo à morte, e o câncer é um desses exemplos, onde é tão bem conhecido nos meios médicos e científicos, como sendo uma doença muitas vezes oriunda de problemas de raiva, de ressentimento, portanto de perdão. Aliás, estaremos a todo momento estabelecer um vínculo entre o perdão, a raiva e o ressentimento. Perdoar será também curar a tristeza do coração. Nos lembramos daqueles casos familiares, onde um e outro, por vezes, ficam 10, 20 anos sem o diálogo. Se são convidados a uma festa em comum, cada um guarda uma espécie de espaço reservado onde não seja necessário um conversar com o outro, evidentemente com muito constrangimento. O problema se aprofunda tal qual um abismo, e mesmo que ambos tenham o desejo da reconciliação,
não sabem mais como estabelecer uma ponte sobre o profundo abismo que está entre as suas almas. Portanto, o perdão é a possibilidade de curarmos essas tristezas e de trazermos a reconciliação com os nossos entes queridos. Estas que, por vezes, também percebemos quão necessária é para o ser moribundo no leito de morte e que chama, talvez, ou manda chamar aquele adversário, pois não deseja partir sem o perdão mútuo, pois haja visto todas as perturbações que tão bem conhecemos no mundo dos espíritos quando guardamos esses dilemas interiores. Perdoar será também desapegar-se de relações concluídas. Os problemas conjugais, podemos assim ilustrar, que há um ano atrás aqui relatávamos, muitas vezes, após o divórcio, a separação, enfim, ainda existe grande carga de rancor. Este casal está verdadeiramente separado? Não. Há ainda laços de conexão. Haveremos de considerar que o contrário do amor não é o ódio, caros amigos. O contrário do amor é a indiferença. Pois que o ódio ainda constrói algum tipo de vínculo, algum tipo de conexão com aquele ente querido, ou melhor, agora não mais tão querido. Então, quando nós guardamos ódio, rancor, raiva, ressentimento, ainda trazemos aquela pessoa nas nossas lembranças, nas noites mal dormidas, e a qualquer estímulo da memória, nós novamente nos aprisionamos com aquele ser com o qual nós desejaríamos estar já divorciados, separados, ou como quer que o fosse. Evidentemente, esses processos não são apenas nas relações conjugais. Então, perdoar é estabelecer definitivamente uma separação, onde cada um possa seguir o seu caminho e o seu caminho livre. Conhecemos também, pelas leis de causa e efeito, que é necessário reconciliar com o inimigo. E se não reconciliarmos nesta vida, precisaremos reconciliar em qualquer outra vida. As estradas deverão cruzar-se novamente para estabelecermos o vínculo do amor, para que possamos, de fato, evoluir. Perdoar será também a possibilidade de clarificar os sentimentos que se escondem sob a raiva. Isto poderemos melhor ilustrar logo adiante, visto que sob a camada da raiva, que é sempre muito ostensiva, sempre muito visível, existem outros sentimentos de dor, de fragilidade, de ferida aberta, que escondemos de nós mesmos e precisamos clarificá-los para conhecer um pouco mais dos nossos próprios seres, para que possamos, de fato, nos libertarmos do conflito. Acessar os sentimentos superiores não será possível sem o perdão também. Nos lembramos das palavras do nosso grande mestre Galileu: Ide, reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda ao altar. O que será simbolicamente depor a oferenda no altar, se não acessar esta fonte dos sentimentos divinos, se não acessar as faixas mais nobres do sentir e do pensar? Mas não poderemos alcançá-las, pois que quais pássaros que desejamos alar-nos ao ar, aos céus, estamos presos ao solo do conflito, da raiva. Portanto, para podermos conectarmos com os sentimentos mais nobres, precisamos nos reconciliar para expurgarmos, por fim, a raiva, o ódio ou o ressentimento que guardamos dentro de nós e é qual uma mochila cheia de tijolos que não nos permite alar-nos ao ar, ao infinito, como espíritos livres que somos e queremos ser. Portanto, contrariamente aos entendimentos de muitos de nossos conhecidos e amigos,
quando considerar-se-á que perdoar será trazer algum benefício para aquele ser que nos ofendeu, aquele ser vem nos pedir perdão e nós concedemos um perdão num ato de magnanimidade, de benevolência. Esse é o entendimento que muitas vezes se faz para auxiliá-lo. E então estamos a confundir perdão com um sentimento de superioridade, portanto, orgulho. Não, caros amigos e irmãos, perdoar faz bem para quem perdoa. Acima de tudo, perdoar faz bem para quem perdoa. E se desejássemos que algo fosse lembrado desta nossa exposição, desejaríamos que guardassem esta frase: perdoar faz bem para quem perdoa. Mas, quando mencionamos a palavra perdão, muitas pessoas têm reações intempestivas. Está brincando, alguém diria. Outro diria, nunca. Outro diria assim, não depois daquilo que ele ou que ela me fez. Mas há ainda outro que responderá entre um suspiro e outro, bem que eu gostaria que fosse possível. Então todos nós temos dificuldades e às vezes não queremos perdoar. E eis aí começa grande parte do problema. Mas muitas vezes não queremos perdoar porque trazemos algumas crenças equivocadas sobre o que será verdadeiramente o perdão. E se mantemos algumas crenças equivocadas, falsas, com certeza, estaremos então a fechar os nossos caminhos, obstruir o nosso caminho da nossa liberdade interior. Então vejamos algumas crenças equivocadas. Aliás, uma delas que precisaríamos introduzir é a de que perdoar é concordar com o ato delituoso que foi nos feito. Se alguém comete um crime, entender-se-á que perdoar é, de certa forma, concordar com aquele crime, fazer vistas grossas para aquele delito. Não. Perdoar não será concordar, não será ser conivente com o ato delituoso. Em relação ao ato delituoso, devemos talvez ter uma atitude firme, uma atitude de posicionamento, uma atitude de não permissividade. Mas, apesar de colocarmos limites para aquela atitude, nós podemos amar a pessoa. Não temos o dever de colocar limites aos nossos filhos? E quando não colocamos, sabemos dos prejuízos que lhes causamos e a nós mesmos também, pois que a convivência familiar se torna um tanto quanto problemática. Então poderemos amar os nossos filhos, ainda que colocando a eles alguns limites, posicionamentos. Então, quando somos vítima de um ato delituoso, criminoso, não cristão, devemos sim manifestar a nossa não concordância. Mas, apesar de discordarmos do gesto, nós podemos perdoar a pessoa. Como podemos perdoar os nossos filhos, como podemos amar os nossos filhos, ainda que discordando de algumas das suas atitudes, mesmo quando tenham a atitude consciente de nos ferir, melhor dizendo. Então, em algumas situações, uma ação firme será necessária. Um divórcio, um litígio, uma ação judicial talvez seja necessária. Há poucos dias ouvimos um relato de um caso assim, onde uma pessoa, tendo carinho, apreço, consideração por uma outra pessoa que lhe aplicou um estelionato, entrou com uma ação na justiça. Para quê? Para vingar-se? Para satisfazer a sua raiva? Não. Para tentar colocar um limite naquela pessoa que já havia aplicado tantos outros golpes. E sabia este nosso amigo que seria necessário mesmo uma ação judicial para que pudesse deter o curso dos seus crimes. No entanto, guardando afeto, consideração, amor verdadeiro. Perdoar
não é fingir que tudo está bem. Às vezes nós confundimos. Nós achamos que perdoamos, mas na verdade estamos fingindo. E pode ser talvez muito confusa este limite entre o perdão e a negação ou a repressão da nossa raiva e do nosso ressentimento. Nós, muitas vezes, reprimimos os nossos sentimentos ditos inferiores. Escondemos eles tão bem que nós dizemos, não temos mais. E dali a algum tempo está doente. Então, nós escondemos e não perdoamos. Então, perdoar não é fingir que tudo está bem. E às vezes nós fingimos que tudo está bem, nós reprimimos a raiva, pois que aprendemos que ter raiva é alguma coisa muito feia. Então ter raiva é algo incompatível com uma visão de boa pessoa, de bom pai, de bom filho, de bom funcionário, de bom esposo, de bom chefe. Aprendemos assim, então reprimimos, escondemos a raiva, pois que ela não é compatível com esta visão que temos de nós mesmos, narcisista por certo. Mas temos o conflito e o ferimento aberto dentro do ser. Perdoar não significa que você deva mudar o seu comportamento. Se o conflito se dá com uma pessoa que está afastada, não é necessário telefonar para ele e dizer, eu te perdoo. Se você perdoa o seu marido que é descuidado com dinheiro, eu não gosto muito desse exemplo, viu? Se você tem que perdoar o marido que é descuidado com dinheiro, o exemplo é da autora de um livro. Isso não significa dizer que você vai dar o salário para ele, não é? Você sabe que ele é descuidado com o seu dinheiro, continue guardando, bem guardado e administrado os seus valores. Pois que perdoar não significa entregar nas mãos daquela pessoa irresponsável, talvez, ou desatento, os seus valores tão suados. Se você perdoa a sua mãe, que é crítica demais com seus próprios sentimentos, suas próprias atitudes, isso não significa que você deva se abrir com ela. Você já não se abria antes e continuará não se abrindo para proteger-se, não é? Pois que não fará bem nem a si mesmo, nem àquela outra pessoa. Gosto de ilustrar com a nota de R$50. Aliás, esses dias vi que existem notas de R$100 também, mas dessas a gente quase não vê, não é assim? Então, se alguém sentado aqui na primeira fila tivesse um problema chamado cleptomania, uma compulsão a furtar objetos e valores. Aliás, sei que esses casos às vezes circulam em algumas novelas. E eu deixasse aqui em cima uma nota de R$100, sabendo que aquela pessoa tem aquela dificuldade, eu me pergunto, quem seria mais responsável pelo furto? Eu ou ela? Ela está doente, eu estou saudável. Olha só meu preconceito, é ela, né? Mas é que a maior parte das pessoas aqui, à exceção do Senhor, são mulheres, né? Muito bem. Mas eu acho que o exemplo da novela era uma mulher, não era? Eu não acompanho, mas assim me disseram. Muito bem. Muito bem, então, se nós somos coniventes com aquele comportamento, não é? Nós estamos tendo uma atitude muito equivocada. E às vezes somos coniventes com os equívocos de outra pessoa. Então, dar limites, muitas vezes, é poupar-nos e pouparmos aquela pessoa daquele mais uma mancha em sua alma, se podemos assim dizer. Perdoar não há de significar que você precise comunicar verbalmente para aquela pessoa. Eu te perdoo. Esta frase assim, memorável, não é necessário. Às vezes não é possível mais fazer contato com aquela pessoa. Às vezes ela não desejará fazer qualquer contato. Se nós telefonarmos para ela, ela vai derrubar a ligação. Ou às vezes aquela pessoa que nos feriu já desencarnou. Como então promover este reencontro? Então queremos dizer que perdoar é uma atitude interior. Antes de tudo, é um processo que se dá no âmbito dos nossos sentimentos e que se mostra no nosso coração e que se mostra no brilho dos nossos olhos antes de se manifestar em palavras.
Que bom quando podemos dizer fraternalmente, com humildade, sem humilhar, eu te perdoo. Pude esquecer, pude compreender, né, a tua atitude. Que bom quando podemos fazer assim. Mas de outras vezes, aquela pessoa irá perceber nas nossas atitudes que alguma coisa mudou dentro de nós. Mas é necessário estudarmos um pouco o problema da raiva. Uma das razões mais importantes para perdoarmos é podermos nos livrar dos efeitos doentios da raiva e do ressentimento, que passam a fazer estragos psíquicos, espirituais. Estão aí os processos obsessivos, muitas vezes calcados nesses sentimentos da raiva e do ressentimento. Então, talvez a razão fundamental para perdoarmos é nos liberarmos dos efeitos doentios da raiva e do ressentimento. Mas a raiva é talvez um sentimento superficial. Não porque a raiva seja falsa, ou seja superficial, ou melhor, trivial, mas é um sentimento superficial. É a camada mais externa dos nossos sentimentos. Por baixo da camada da raiva, existem sentimentos de abandono, de exclusão, de desamor, de desprestígio, de frustração. Então esses sentimentos ficam escondidos. Estes sim são os sentimentos genuínos que foram substituídos por um ou outro motivo que veremos, pela raiva que sempre grita muito alto. E porque a raiva grita muito alto, nós nos tornamos surdos a esses sentimentos genuínos. Quando uma assembleia grita, nós não conseguimos ouvir um choro mansinho de uma criança que está lá no fundo do auditório. Não é assim? Aquela criança chorando é aquela nossa parte criança que se sente dolorida. E a multidão é o vozerio da raiva que grita pedindo a vingança, solicitando a retaliação. Mas, na verdade, o sentimento genuíno está lá na criança chorosa, que precisa ser realmente bem atendida. A raiva é, considerando si mesmo no reino animal, uma reação de defesa. Uma reação de defesa frente a uma ameaça. Mas no reino animal percebemos que essa reação de defesa é uma reação que tem a duração do ataque, que tem a duração do perigo que se coloque para aquele pequeno ou grande animal. Passado o perigo, passada a necessidade de defesa, passa aquela energia, aquela raiva. É, portanto, uma reação normal e que todos nós bem conhecemos. Às vezes, mesmo antes de conseguirmos pensar, reagimos. É, de certa forma, um traço instintivo que trazemos. Podemos dizer, pois, que trazemos um pequeno animal dentro de nós. E aqui não é xingamento, meus caros amigos. Não é? É um animalzinho de estimação. É aquele cãozinho doméstico que pacificamente está adormecido num canto, está a dormir, e os mamíferos também sonham, nós sabemos disso. Mas quando alguém pisa na sua pata ou no seu rabo, sai de baixo. Porque ele então irá latir ou mesmo irá morder para defender-se. Realmente ele faz isso para defender-se. E às vezes o cãozinho, quando ladra muito, quando late muito, na verdade ele está com muito medo. Ele faz aquilo para se proteger, para manter uma distância segura. É como dizer assim, não se aproxime mais. Para si mesmo ele diria, não se aproxime mais porque tenho medo. Mas para aquele que se aproxima, ele parece realmente muito valente. Então nós trazemos dentro de nós um cão de guarda, que às vezes está adormecido e às vezes reage. Temos que ter cuidado com as nossas reações. Disse que devemos contar até 10, para algumas pessoas é um pouco mais.
mas precisamos conter o impulso, que é compreensível e não é recriminável. Podemos e devemos nos conscientizar que temos raiva sim. Somos seres humanos, somos seres imperfeitos e negar não adianta. Conter com certeza para que essa raiva não se torne uma raiva destrutiva. Mas algumas pessoas trazem esse cãozinho interior, que é a sua parte instintiva. Algumas pessoas trazem esse cãozinho à coleira, controlam o seu cão, controlam a sua energia instintiva, controlam a sua agressividade. Então, quando alguém que represente perigo se aproxima, o dono do cão dá uma puxada na coleira, o cão acorda, dá uma rosnada, não é? Mostra os dentes e aquela pessoa que seria perigosa contém a sua atitude. Então, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Precisamos dar limite, utilizando saudavelmente dessa agressividade do nosso cãozinho. Gosto de lembrar que antigamente os pais davam um olhar para os filhos e eles congelavam. Não precisava dizer nada, bem antigamente. Ela sabe. Bem antigamente. Hoje em dia a gente olha. Faz o olhar mais feio que nós podemos imaginar e mesmo assim não chega nem perto dos olhares dos filmes de terror que eles assistem todo dia na televisão. Então já não funciona mais assim, a gente tem que descobrir outro jeito. Mas nós precisamos dar uma puxada, uma chamada nesse cão, que é poder colocar limites. Então, quando nós temos a agressividade manifestada dessa forma, ela é uma agressividade saudável. Lembramos que Jesus era doce como uma mãe, mas era duro como uma lança. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. E ele não dizia isso com uma voz macia, não, para os fariseus. Então, Jesus sabia utilizar das suas defesas, e nós dizemos que é a agressividade. A grosso modo, todos interpretam a agressividade como uma coisa feia, como uma coisa ruim. Mas nós não temos outra palavra, nós diremos, isto é esta energia agressiva. Mas é a agressividade bem pautada, é a agressividade saudável. Esta agressividade é como uma faca afiada. Nós pegamos essa faca e podemos cortar o pão em fatias para poder ter o alimento. Isso será muito saudável. Ou nós podemos pegar e tomar dessa faca e perfurar uma pessoa. É a mesma agressividade, é a faca. Bem utilizada ou mal utilizada. Então a agressividade não é uma coisa feia, é necessária, colocada saudavelmente. Muito bem. Mas algumas pessoas conduzem o seu cãozinho, e que às vezes não é cãozinho, às vezes é pitbull, solto. Para isso estão as leis. Trazem o cão solto. O cão está livre. Se alguém representa perigo, o cão avança, o cão morde e o cão mesmo mata. São as pessoas que não conseguem conter a sua raiva e realmente representam perigo à sociedade. E outras pessoas amarram, enfaixam, amordaçam esse cão. Reprimem toda a expressão de agressividade, toda esta raiva. São talvez, muitas das vezes, as pessoas que não conseguem dizer não. Estão cheios os consultórios. As pessoas não conseguem dizer não. E às vezes esse não é muito necessário. Mas talvez haja alguma crença equivocada. Dizer não será ser menos caridoso. É um grande equívoco, né? Penso que podemos sempre nos mirar no espírito mais puro, mais perfeito que tivemos aqui na Terra, Jesus. Quando tenhamos dúvidas sobre as atitudes, nos perguntemos o que Jesus faria e o que Jesus fez em situação semelhante a esta. Por isso a necessidade do estudo do Evangelho para conhecer a história de Jesus. Então, muitas vezes o não será necessário e será mesmo um gesto de generosidade.
Por que um gesto de generosidade? Não permitir que a pessoa leve os nossos R$100 será generosidade para com ela, para que ela não seja levado pela polícia ao juízo. Deus, às vezes, faz o bem tirando. Às vezes, Deus faz o bem trazendo a doença, não é assim? Como bons espíritas, sabemos que é isso. Então, caridade, caros amigos, talvez possa ser duro assim dizer, nem sempre é dar. Nem sempre é conceder. Caridade, às vezes, é dar limite. Caridade, às vezes, é tirar. Às vezes, Deus tira. A gente não compreende. A gente se revolta. E percebemos, então, quão limitada é a nossa fé. Alguns dias atrás, dizíamos uma pessoa que afirmava ter muita fé, e acreditamos que poderia ter realmente. Esperava um milagre, e lhe perguntávamos, mas se o milagre acontecer, continuarás a ter fé? Continuarás a acreditar na providência divina? E muitas vezes, diante da frustração, nós passamos a desacreditar. Nós passamos a ter raiva. E o dilema do perdão, às vezes, e parece estranho dizer, será o dilema de perdoar a Deus, caros amigos. Às vezes nós temos raiva de Deus. Às vezes nós nos insurgimos. Nós temos rebeldia em relação a Deus. Acreditamos que Ele nos tirou, o pai, a mãe, os entes queridos, o lar, ou seja, o que for. E acreditamos que precisamos perdoar a Deus. Será necessário, na verdade, compreender a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, como afirmava Jesus, quando respondia ao fariseu, mestre, qual será a lei maior? E acrescentava logo após, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, estas são as formas com que muitas vezes nós lidamos com o nosso cãozinho. Trazemos solto, controlamos e utilizamos saudavelmente, ou o reprimimos ou amordaçamos. Quando nós amordaçamos, é talvez daquelas situações onde nós não temos reação alguma. Alguém nos ofende, alguém nos fere nos nossos direitos, alguém nos humilha e nós não conseguimos ter uma única atitude de autodefesa. E depois nos sentimos muito mal. Toda aquela raiva que não foi externada em autodefesa saudável, nós passamos a dirigir para nós mesmos. Então a raiva não se resolveu. E a raiva não se resolve simplesmente por reprimi-la. Se ela não vai para fora, ela vai para dentro. E ficamos nos odiando. Por que eu não fiz aquilo? Que bobo, que palhaço, que humilhação, eu não valho nada mesmo. O que estão pensando de mim agora? E nós ficamos com raiva de nós mesmos. Então não adianta termos essa atitude do cãozinho totalmente amordaçado. Mas também o cão solto, muitas vezes, é aquele cão que vai à desforra. É o cão que pede vingança, retaliação. E nós vemos desses exemplos a toda hora nas mesas mediúnicas. Quando os espíritos apresentam dramas que vêm já de longos séculos, desforras que não têm mais fim, e ninguém mais sabe quem foi que começou, e não sabemos mais aonde irá terminar. Cada um deles tem as suas próprias razões e é muito difícil de ajuizar. É necessário, com certeza, o perdão. Mas um ou outro acredita que a vingança é a solução. A vingança seria, dentro desse equívoco, seria solucionar a raiva. Seria poder dormir em paz. Vingar-se poderia significar ter paz. Agora eu resolvi a minha raiva, vinguei-me e posso continuar. Largo engano, pois que nós verificamos que a vingança não satisfaz nunca. Ela é um vinho que embriaga e que cada vez provoca mais sede. Aliás, eis a fonte da água viva da samaritana, a água que continua a dar sede. É esta a vingança. A pessoa se vinga e continua tendo raiva. É um equívoco. E continua por séculos e séculos, continuando a ter raiva. E quanto mais se vinga, mais raiva tem. Então a vingança, a retaliação, não é solução para nada. Nós nos lembramos de Sócrates.
Esta talvez será uma das soluções que bem pouco poderemos alcançar. Sócrates foi condenado injustamente à morte. Era um homem sábio, foi um dos precursores do cristianismo. Kardec o cita como precursor em sua obra. Sócrates foi condenado injustamente. Era um grande mestre. Dai-me um escravo e eu farei um sábio, dizia Sócrates. Ele ensinava fazendo perguntas. As pessoas respondendo às perguntas iam alcançando as respostas que eram construídas pouco a pouco, como nós construímos da base dos pilares um imenso edifício. Mas acharam por bem ou por mal condenar Sócrates à morte. E deram a Sócrates então a cicuta, um veneno, para que ele morresse. Quais as últimas palavras de Sócrates aos seus algozes? A Sócrates mesmo, nenhum mal fareis. Farão mal ao corpo de Sócrates, mas não a Sócrates. Sócrates não se sentia ferido, não se sentia prejudicado, pois que ele sabia que a sua essência continuava a viver, a existir, a amar, a pensar, como sempre o foi, pois que perde-se o corpo, mas não perde-se a alma. Sabia e sentia Sócrates que eles não tinham poder sobre os seus próprios sentimentos. Poderiam roubar-lhe a vida, mas não roubar-lhe a alma. Poderia assegurar dentro de si a paz, sem trazer a raiva, o ressentimento e o ódio. Portanto, Sócrates sublimou a raiva. E eis o nosso grande desafio. Às vezes conseguimos fazer isso, mas não são muitas vezes não. Às vezes conseguimos sublimar a raiva com os nossos filhos. Eles fazem algumas coisas, às vezes mesmo com um propósito de ferir, de ofender, podendo compreender, pois que como os compreendemos desde que traziam os seus primeiros vagidos na carne, nós podemos não sentir raiva e nem ressentimento. Ainda assim será um grande desafio. Então esta será a raiva sublimada. Mas esta raiva, caros amigos, caros irmãos, ela não sendo expressa e não sendo solucionada, não sendo elaborada, muitas vezes ela, em vez de ser expressada diretamente, ela submerge no nosso ser, diríamos, ela submerge no nosso inconsciente. E quando ela submerge no nosso inconsciente, ela se transforma, não naquela raiva que era uma reação fugaz a um ataque, mas ela se transforma em raiva crônica, uma raiva silenciosa e persistente. Eis aí então o ressentimento, que é sempre um sentimento crônico. Então dizemos, sim, ressentimento é raiva. Poderíamos até ilustrar o ciclo desse sentimento, em suas várias intensidades, em suas várias tonalidades. Talvez aqui num exercício de psicologia, poderíamos considerar que ela na sua máxima amplitude é ódio. Numa amplitude nem tão intensa, mas ainda assim muito perigosa, é raiva. Um pouco menos intensa, com algumas outras colorações, é rancor, que já é crônico, mas nós percebemos que no rancor, a raiva, a própria palavra, já dá esse timbre, rancor, raiva. Aliás, é uma coincidência, raiva, rancor, ressentimento começam pela mesma letra. Um pouco mais branda, mas igualmente crônico, nós teremos o ressentimento. Se repartirmos a palavra em duas metades, nós temos ressentir, ou seja, nós ficamos sempre sentindo de novo, como disco trancado, disco antigo, gente. Acho que eu já falei isso da outra vez aqui. Disco de vinil, ele trancava e ficava no mesmo lugar, repetindo. Assim é o ressentimento. Ele tranca no mesmo lugar. Nos lembramos, alguns anos atrás, esses alguns anos, diríamos que foi quase ontem, na televisão, no canal Difusora, vocês lembram? Olha, quem disse que não. Muito bem.
Na televisão difusora tinha um programa no almoço e havia às vezes algumas apresentações artísticas. Algum cantor ia lá e cantava dublando a si mesmo. Colocava-se o disco e a pessoa dublava, né? Pois que no disco havia toda a orquestração. Muito bem. Um desses artistas, dublando a si mesmo, teve o imprevisto do disco trancar. A certa altura ele começou a repetir, então, tentando dublar o disco trancado. Era uma situação trágica e cômica. Mas como ninguém dava aquele tapinha, né, que seria tão necessário nessa situação, a certa altura ele desistiu e o disco ficou trocando sozinho. Então esse é o ressentimento. Nós ficamos dublando a nós mesmos no disco trancado. E é uma raiva crônica que perdura mesmo depois da finalização daquela situação que nos provocou muita raiva, daquela situação conflituosa. Então, algumas pessoas dizem que a raiva é como uma brasa ardente. Alguns de nós queremos tomar daquela brasa e atirar em direção ao nosso adversário. Mas às vezes não atiramos, o que não seria a solução, e seguramos aquela brasa em nossas próprias mãos. E ela fica queimando o nosso próprio corpo. Eis aí o ressentimento. Nenhuma das duas soluções é solução. Na verdade, precisamos jogar água nessa brasa, não é? Água fria na fervura. Então nós ficamos segurando a brasa, nós engolimos a brasa, ou melhor, alguns dizem engolir o sapo. E esses dias eu vi, olha, ainda estou com a perninha dele saindo para fora. Então eis aí o ressentimento, a mágoa, o rancor, que é aquela raiva que foi internalizada. Evidentemente que ela passa a nos queimar por dentro. E ela nos queimando por dentro, queima os nossos órgãos internos, né? Queima o nosso fígado, queima os nossos pulmões, queimam os nossos rins. E aí nós temos que procurar urgentemente uma ajuda médica, mas talvez uma ajuda religiosa, espiritual, psicológica, pois que no fundo o problema é de raiva. Aliás, sugerimos que assistam o filme Minha Vida. É um filme que já tem pelo menos uns 5 anos. Minha Vida é o caso de um homem maduro que é vitimado por um câncer e descobre que a razão do seu câncer é o perdão, ou melhor, o ódio ou o ressentimento que tinha em relação ao seu pai. É um filme muito bom e realmente instrutivo. Assistam de posse de algum lenço, sugiro. Muito bem. Mas nós, fazendo algumas considerações psicológicas, consideramos que um dos motivos para que nós retenhamos essa raiva dentro de nós mesmos e nos apeguemos dessa forma tão intensa, e quando digo raiva aqui, posso dizer rancor, posso dizer ressentimento, há outras razões, não só do ferimento que foi provocado pelo nosso adversário, para que nós retenhamos a raiva. Às vezes a raiva nos serve para outros propósitos. Na psicologia nós chamamos isso de ganhos secundários. Poderíamos chamar também de benefícios de guardar rancor. Vou explicar o que é ganho secundário. Nos recordamos de uma pessoa que, tendo um regime de trabalho muito intenso, muito estressante, trouxe lesões graves às suas fibras nervosas, LER, e ficou muitos anos afastado do seu serviço. Ao ficar afastado, recebia uma pensão do SUS, mas além de receber uma pensão do SUS, por um motivo que ignoro, continuava a receber o salário de sua empresa. Portanto, em casa, ele tinha uma remuneração mais alta do que trabalhando. Então este nosso amigo tinha um ganho secundário em estar doente. Estar doente era muito bom, ganhava mais dinheiro. Todos nós conhecemos isso. A gente diz assim, não, isso aí é fazeção, não é assim que a gente diz? Né? A pessoa está fingindo, não é? Ela está fazendo isso para ganhar atenção.
Aliás, é uma forma assim, todo mundo se acha meio psicólogo, mas essa interpretação, ela é muito insistente, muitas vezes equivocada. A pessoa pode estar numa intensa depressão e os parentes estão dizendo, não, aquilo ele está se vitimizando para ganhar carinho. Não, gente, essa pessoa precisa ser medicada. Mas ganho secundário é quando nós ganhamos alguma coisa com aquele problema. É claro que nós sofremos pelo problema. Resolver o problema por si só já será um desafio, já será uma tarefa difícil. Mas, além da dificuldade de solucionar o problema, nós ainda temos um motivo para nos apegarmos a ele. Então a solução é um tanto mais difícil. Então nós temos alguns ganhos secundários, benefícios em guardar raiva. O que significa dizer que se já é difícil perdoar a uma pessoa, mais difícil ainda, será se esta raiva ou este rancor que guardamos nos serve para outros propósitos que doentiamente nos tragam benefícios. Vamos ilustrar alguns deles, visto que existem vários. E aqui coloco na forma interrogativa, cada um faça a sua própria reflexão para perceber que ganhos secundários o terá em guardar rancor. Você usa a raiva como ponto de partida e combustível para fazer as coisas? Você usa a raiva como ponto de partida e combustível para fazer as coisas? Vamos ilustrar de uma forma assim branda. Às vezes a gente diz assim, olha, para dizer isso, para reclamar dos meus direitos, tem que ser na hora da raiva. Se passar a raiva, eu não consigo mais dizer. Não é assim, gente? Passou a raiva, deixa disso, né? Não vale a pena. Talvez devesse ter tomado uma atitude. Então a pessoa sabe, se eu deixar passar essa raiva, eu não consigo fazer. Então ela está usando a raiva como um combustível, um ponto de partida para ter uma atitude. Muito bem, numa situação fugaz e transitória como essa, isso não será nada problemático. Mas algumas pessoas fazem da raiva uma razão para viver. Não é? Eu vivo porque eu preciso me vingar. A vingança dá um sentido à minha vida. Vejam só. Que problema, né? É realmente lamentável. A vingança dá sentido à minha vida. Enquanto eu não colocar aquele bandido na prisão, eu não vou sossegar. Então ele precisa da raiva para recorrer a todos os advogados, a todos os juízes, utilizar de todos os meios lícitos e ilícitos para buscar a justiça. Então busca a justiça, não para corrigir uma situação equivocada, onde aquela pessoa poderá representar um risco social, mas busca a justiça para satisfazer a ânsia de vingança. Então está doente. Sei que é difícil, companheiros. Sei que é muito difícil sofrer um crime e não sentir raiva. Né? É um aprendizado para todos nós. Então a pessoa sabe que precisa da raiva para ter atitude. E ela faz questão de não perder a raiva. Alguns idealistas, e às vezes, mais particularmente, alguns idealistas de esquerda, eles fomentam a raiva, pois os seus discursos se tornam mais inflamados. Aqui não vai qualquer tipo de recriminação à esquerda, ou à direita, ou a meio. Aliás, hoje em dia a gente nem mais sabe o que é o que, não é? Todos se dizem meia esquerda, não é assim que se diz hoje? Não é? E a gente já não sabe mais o que escolher. Mas alguns idealistas de esquerda, às vezes, naquela inflamação do verbo, eles trazem muita raiva. E eles fazem questão de utilizar da raiva para terem força para lutar. Seus argumentos podem ser muito corretos, podem ser mesmo construtivos. Mas as pessoas percebem o sentimento, percebem a energia que perpassa aquelas palavras. É raiva. E a raiva intimida as pessoas. Nós temos raivas. Nós dizemos assim, se eu votar nele, eu não sei o que ele pode fazer. Pode ser uma grande surpresa. Porque com tamanha raiva, poderá ser um Stalin, não é? Que dizimou populações, como bem conta a história russa.
Então, quando a pessoa age por raiva, ela intimida as pessoas. E em vez de conquistar, de envolver, de argumentar e trazer para si aqueles votos, se for uma questão política, ele poderá afugentar, poderá intimidar as pessoas. Então, muitas vezes nós guardamos raiva para ter forças para viver ou para agir. E este será um ganho secundário. Compreendem agora o que é ganho secundário? Nós queremos dizer, se trouxemos aqui um mau exemplo, queremos dizer que para ter combustível para fazer as coisas não precisamos da raiva. Nós acreditamos que raiva é força. É uma força muito equivocada. É uma força destrutiva. É uma força que não é força, na verdade é fraqueza. Pois por baixo da raiva está medo. Por baixo da raiva está frustração. Está uma criança chorosa. Nós poderemos agir com indignação, como fazia Jesus. E nos lembramos de Martin Luther King. Traríamos o vídeo dele aqui, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Martin Luther King, o grande ativista norte-americano em prol dos direitos humanos e particularmente dos direitos da população de pele negra. Era um advogado, era um religioso protestante e ele tinha discursos inflamados. Mas ele discursava com ódio pelos brancos ou pelo governo? Não. O seu discurso era de igualdade. Um dos seus mais famosos discursos dizia assim: I have a dream. Eu tenho um sonho, onde brancos e negros, jovens e velhos, caminharão pelas praças de mãos dadas. E ele falava aquilo com o verbo inflamado. Uma dessas cenas falava em Washington, era uma população de dezenas de milhares de pessoas, brancos e negros, ouvindo o discurso de Martin Luther King, que era de pele negra. Um grande personagem da nossa história, a quem não podemos esquecer. Então a verdadeira história, ou melhor, a verdadeira força, ela provém do amor. Provém dos sentimentos nobres, que são a verdadeira força que há de transformar a humanidade. Jesus não foi esquecido. A história foi dividida em duas metades, antes e depois deles. Mas aqueles guerreiros que chacinaram, lembramos deles? Só nos livros de história. Você usa a raiva para controlar os outros? Às vezes, nós utilizamos a raiva e ela nos serve como um ganho secundário. Então veja-se bem, nós temos desafios de perdão. Nós temos raiva por alguém, por um ser, por uma situação, por uma instituição, por um governo, por uma empresa. Mas aquela raiva nos serve para controlar as pessoas. Então a pessoa diz assim, inconscientemente, deixa eu ficar com essa raiva. Aquele adversário bem me serve na minha lembrança, para que eu possa ficar com a raiva, e com essa raiva eu possa controlar as pessoas. É evidente que isso é um mecanismo inconsciente. Então, quando nós temos raiva, nós intimidamos as pessoas, e as pessoas dizem assim, é melhor obedecer, é melhor ouvir, é melhor não protestar, porque senão vai ser pior. Então as pessoas obedecem, as pessoas consentem, porque aquela outra pessoa controla, tem um domínio, o domínio pela energia da raiva. E porque ele não sabe ter a verdadeira força que influencia e que conquista pelo amor, lhe serve então utilizar da raiva. Você se mantém raivoso para que os outros se sintam culpados? Essa situação é muito comum, particularmente em relacionamentos conjugais, em relações onde há algum tipo de traição de um em relação ao outro, e onde uma das pessoas não perdoou, mas, estendendo-se aquele relacionamento, aquele que se sentiu ferido decide vingar-se. Vingar-se dessa forma quase silenciosa. A cada dia, a todo instante, pequenas alfinetadas. É aquela tortura da gota que fica caindo na cabeça da vítima. Uma gota, 2 gotas, não serão nada. Mas dias e dias de gotas levará o ser à loucura. Lhe parecerá que abriu um buraco no alto da sua cabeça. Então, às vezes nós utilizamos da raiva
para que possamos punir as pessoas, quase silenciosamente. Colocações urdidas, alfinetadas dia a dia. A outra pessoa sente-se culpada, renova o ciclo da culpa e é então punida. Evidentemente que talvez aquela reparação já poderá ter sido feita há muito tempo atrás. Já reparou, já pagou, já sofreu, mas de uma forma sórdida, doentia, alguém ainda lhe pune e ele ainda se sente culpado e, portanto, sofrido. Então, é um ganho secundário, manter a raiva para punir. Você usa a raiva para evitar os sentimentos que estão sob a raiva? Isto todos nós fazemos. É mais fácil sentir a raiva do que sentir o medo, do que sentir a tristeza, do que sentir o abandono, do que sentir a frustração, do que sentir-se desamado. Então nós usamos a raiva para não encontrarmos os sentimentos genuínos que falávamos anteriormente e que provocam feridas profundas em nossa alma. É evidente que enquanto não as tocarmos, enquanto não removermos aquela casca, a casca da ferida, que esconde a inflamação, não poderemos retirar a inflamação e não poderemos medicar a ferida, medicar os sentimentos genuínos. Então nós escondemos, nós usamos da raiva para não ouvir a criança chorando, aquele chorinho surdo. Você sabe como é criança chorando no meio da noite? Criança com febre, com dor e chorando? Ninguém suporta. Corta coração, gente. Não é assim? Por mais resistências que a gente tem, aquilo corta coração. Por aí entendemos o drama de alguns irmãos que desencarnam e aquele ente querido fica aqui de madrugada chorando baixinho. E às vezes aquele espírito vai na mesa mediúnica e pede: peçam a ele ou a ela, a viúva, pois que os homens tendem a desencarnar antes das mulheres, peçam a ela, estou me explicando, peçam a ela que não chore mais, eu não consigo suportar. E é assim, é como o choro de criança, a gente não suporta, dói fundo na alma e a gente não se liberta. Então essas situações também são muito comuns nas mesas mediúnicas, quando os espíritos se apresentam nesses processos de vingança, de raiva, de ódio, e evitam a todo custo que seja tocado o seu ponto sensível. É evidente que o ponto sensível é tudo aquilo que o chamado doutrinador, o interlocutor do espírito, procura. Ele procura descobrir qual o sentimento genuíno que está por baixo da raiva. Mas o espírito, que somos nós mesmos do outro lado, e esse outro lado é aqui entre nós, não é? Somos nós mesmos. Esse espírito evita, ele esconde de todas as formas os sentimentos genuínos. Porque ele sente que no sentimento genuíno ele é fraco. Ou melhor, ele acredita que ele é fraco por sentir dor. Ele acredita que é fraco por sentir-se triste. Ele acredita que é fraco por ter sido agredido e não ter conseguido reagir. É um equívoco, caros amigos. E esconde aquilo. Então, a conversa, o diálogo na mesa mediúnica muitas vezes é essa, a essência da doutrinação. Um esconde o seu ponto sensível e outro o busca. E quando encontra aquele espírito que terá iniciado o seu diálogo entre altos brados, ameaças diretas a todos os participantes, ele terminará a sessão chorando como uma criança. Alcançou o sentimento genuíno que ele encobria. Então, manter a raiva será poder encobrir toda uma série de dores, de ferimentos, de toda uma vida. Então, inconscientemente, dirá esse ser para si mesmo, e não é só o espírito desencarnado, não é? Somos nós mesmos. Inconscientemente ele sabe, se eu perder a minha raiva, eu vou ouvir a criança chorando. E aí eu vou me sentir muito fraco. Aí eu vou me envergonhar muito de mim mesmo. E diríamos aqui no sul, mas o homem não chora, então vou ter raiva.
Então esse é um ganho secundário. É proteger-se das nossas dores interiores, que às vezes não tem nada a ver com o perdão. Não tem nada a ver com o perdão, mas nós ficamos mantendo a lembrança do adversário, mantendo a lembrança do conflito, para continuarmos a manter a raiva que nos serve. Às vezes os processos obsessivos se dão assim. Espíritos organizados estimulam a raiva de outros espíritos que lhes servem aos propósitos doentios. Ficam estimulando a raiva destes, né? Trazendo as imagens dos seus adversários, para que estes então possam adensar a sua energia e servir-lhes aos processos doentios e cruéis que o fazem na face da nossa terra. Mas o processo dos mais importantes que precisamos citar, e que quem disser que não conhece deverá rever os seus conceitos, ou está desencarnado e não sabe, não é? A sua raiva o mantém no papel de vítima? Eis uma pergunta. Nós fazemos isso muitas vezes. Aliás, algumas pessoas são a própria vítima. Elas são tão vítimas que elas incluem vítima no sobrenome. Fulano de tal vítima. Deveria até colocar lá na certidão de nascimento. Ela se julga vítima do mundo, vítima de Deus, vítima dos entes queridos, vítima dos filhos. Ah, os filhos da Beltrana, eles sim cuidam dela. De mim são os ingratos. Não é? E daí no Evangelho no Lar abre aquele capítulo, a ingratidão dos filhos, aí a vítima fica feliz, não é? Então tá, os espíritos estão realmente confirmando, não é? Então a gente tem que pensar, né, gente? Tem que pensar, não é só ler assim e interpretar pela via mais direta e simplória. Então, Divaldo Pereira Franco conta uma história onde visitaram um amigo no hospital. E o amigo pediu: Divaldo, abra aí o Evangelho ao acaso, para a gente fazer aqui uma pequena reflexão com uma mensagem. E o Divaldo: não, eu não abro. E esse irmão abriu lá o Evangelho e dizia no Evangelho, que é uma das situações lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Imagine se Divaldo tivesse aberto, né? Problema que ele ia arranjar. Então a gente tem que interpretar. Muito bem. Então nós nos sentimos vítimas. E quando essa pessoa que tem essa identidade de vítima, que tem essa propensão a se vitimar, quando ela encontra um algoz, quando ela encontra um adversário que lhe fere, lhe pune, lhe tira as coisas, ela entra em gozo doentio. Finalmente posso reclamar de alguém. Não é? Finalmente posso encontrar alguém a quem eu possa responsabilizar. A minha vida miserável é culpa dele ou culpa dela. Então agora não sou mais responsável. O responsável é fulano, é o Beltrano. Então este é o pensamento de vítima. Então uma outra pergunta é: você guarda a raiva, o ressentimento para responsabilizar outras pessoas sobre a sua própria vida ou sobre os sentimentos que você tem? Você utiliza a raiva ou ressentimento para responsabilizar a outras pessoas pela sua vida infeliz? Às vezes nós fazemos isso. Porque nós não temos a coragem e, diremos, a hombridade, e que valem também para as nossas irmãs, né? Pois que não há feminino para a hombridade. Teremos a hombridade de assumir a responsabilidade sobre os problemas que cultivamos na nossa vida e as consequências? Não. Queremos culpar a Deus, queremos culpar a Beltrano, a Ciclano, queremos culpar ao presidente da República, ao governador, ao prefeito, ao chefe da empresa, à esposa, ao esposo, ao filho, ao amigo, enfim. Mas não queremos achar as responsabilidades dentro de nós mesmos. Pois se o fizéssemos, nos sentiríamos humilhados diante das nossas incapacidades. E quando assim fazemos, caros amigos, nós fugimos das razões dos problemas. E dizia-nos Allan Kardec que as consequências devem remontar às causas.
Se há problemas, precisamos remontar as causas dos problemas que estão dentro de nós mesmos. Nós deveremos ser os responsáveis pela nossa própria vida. Nós deveremos ser os responsáveis pelos nossos próprios sentimentos. Se eu tenho raiva, o culpado não é ele. Vamos pensar que nem é Sócrates. Se eu guardar raiva, o responsável fui eu, que abriguei a raiva dentro de mim. Posso dizer, vai com Deus se alguém pisa no meu pé, e aquele pé que tem um joanete dentro do ônibus, aquele ônibus cheio, lotado, final de tarde. Posso dizer, vai com Deus, ou posso inflamar os meus olhos com extrema ira. Eis uma outra palavrinha associada. Né? A escolha é minha. Então perdoar é uma escolha. Eu posso escolher chegar em casa ao final daquele dia cansativo, onde briguei com um, briguei com outro, estive de mau humor relativo à responsabilidade profissional que teria, mas eu chego em casa dizendo, o responsável pelo dia ruim que tive foi o infeliz que pisou no meu pé. Esta é a vítima. Ele responsabiliza a outrem. Portanto, ele atribui o poder da sua vida, o poder sobre si mesmo, ao seu algoz, que aliás talvez nem o seja. E ele retira o poder de si mesmo. Quem me enraivece, me domina. Eis uma frase importante. Quem me enraivece, me domina. Pois que ele tem o domínio de me tirar dos meus princípios maiores. Pois que ele tem o domínio, e o domínio dentro de mim, dentro do meu pensamento, evidentemente. Ele tem o domínio de me desequilibrar. Ele tem o domínio de afastar-me do verdadeiro caminho da vida e da felicidade, da plenitude do ser. E eu mesmo imputo a ele a responsabilidade sobre os meus problemas. Então eu dou poder a ele. Enquanto eu dou poder a ele, eu não dou poder a mim. E se eu não dou poder a mim, eu não vou admitir que eu sou o responsável e não vou consertar e não vou reparar o que eu preciso reparar para que a minha vida se torne uma vida feliz. Então, nós muitas vezes ficamos mantendo a raiva porque nós encontramos o infeliz a quem nós podemos responsabilizar por muitas vidas às vezes. Então nós vemos essas situações onde um já se vingou do outro 10 vezes. Se um lhe feriu na intensidade 10, o segundo já está a vingar-se nas intensidades 100. Mas ele gosta de pensar que o responsável pelo seu tormento é aquele algoz, porque não aceita assumir as próprias responsabilidades. Então nos perguntamos, o que é o perdão? O que é o verdadeiro perdão? Falamos até aqui sobre os benefícios de perdoar, falamos sobre os benefícios, ou melhor, sobre o perdão no âmbito individual e no âmbito coletivo, falamos dos processos da raiva, do ressentimento, falamos o que o perdão não é, falamos dos benefícios doentios que temos ao guardar raiva, ao guardar ressentimento, mas ao final de tudo, caros amigos, nos perguntaremos, o que é o perdão? Já não sobra muita coisa, pois nós já tiramos muitos enganos que trazíamos em torno desta ideia, desta reflexão acerca do perdão. E podemos agora compreender realmente o que é o perdão. É a atitude de ser responsável. Nós falávamos antes de irresponsabilidade. É a atitude de ser responsável pelas suas próprias percepções. Perdoar é uma atitude de ser responsável. Eu faço a escolha da percepção que tenho. As minhas próprias percepções que trago das pessoas e do mundo são uma escolha. Se alguém pisou o meu pé lá naquele transporte coletivo, eu posso fazer uma escolha. Eu posso olhar para ele e escolher ver nele um algoz, uma pessoa descuidada ou uma pessoa que abusa,
Ou posso olhar para ele e ver uma outra pessoa que está cansada, que teve um dia extenuante, que ganha um salário mirrado e que está retornando para o seu lar com os parcos recursos que amealhou durante o dia. A percepção é minha. E a escolha é minha. Nós gostamos de nos tornar irresponsáveis pelos que somos e pelo que sentimos. Não. A escolha é minha. Sempre a escolha será minha. Então, perdoar é uma questão de perceber. Se alguém está a xingar-me, se está a insultar-me de uma forma feroz, eu posso escolher ver nele um adversário potente e cruel, que pode dizimar a minha integridade, ou posso escolher enxergar nele, olhando nos olhos, e ver que dentro dele há mágoa, há ferimento, que dentro dele há uma criança ferida, que dentro dele há muita dor. A escolha é minha. Então, perdoar, caros amigos, é uma escolha que nós fazemos acerca das nossas próprias percepções. E, evidentemente, a depender das percepções que tenho, isto irá acarretar em sentimentos. Se vejo nele uma criança desprotegida a pedir socorro embora entre insultos, os meus sentimentos serão de solidariedade, serão de compreensão, evidentemente de autodefesa, porque já explicamos esta questão, mas não será um sentimento de raiva ou de ira. Então é uma escolha, e desta escolha de percepção decorrem os nossos sentimentos. As folhas se confundem. Mas as ideias não. Muito bem. Perdão é um modo de vida. Perdão é um modo de vida que nos transforma de vítimas em defesas. Essas que dizem: a responsabilidade não foi minha, ele estragou a minha vida e eu sou uma vítima indefesa e ele tem o poder. O perdão nos transforma de vítimas em defesas, em poderosos co-criadores da vida. A vítima perde a força de transformar. A vítima perdeu a força de construir e de crescer. Mas o co-criador da vida, este resume dentro de si a força divina, tal qual a expressão de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nos conclamando a sermos co-criadores da bondade e da sabedoria divina. Então o perdão nos transforma de vítimas indefesas em poderosos co-criadores da vida. E este modo de vida é também esta forma de viver onde nós não estaremos mais a perdoar de situação a situação, pontualmente. O perdão não será mais algo que eu devo fazer aqui, ali e acolá, entre uma ocorrência, entre um conflito e outro. O perdão é uma percepção que eu farei da vida. É como se nós disséssemos que não é mais preciso perdoar, pois quem não se ofende não precisa perdoar. Então, melhor do que perdoar 70 vezes, 7 vezes, paradoxalmente, é não perdoar, caros amigos. Não perdoar, pois que não se sentiu ferido. Eis a situação, eis a história de Sócrates. Não sentiu-se ferido, portanto, diremos, de certa forma, que perdoar é um modo de vida. Ele não precisava perdoar a um, ao outro, aqui e ali. É um modo de perceber a vida. Portanto, sem ferir-se, pois que, na verdade, a sua integridade, a sua força moral jaz intacta dentro de si. A sua conexão com o divino jaz intacto. Ele não entregou o poder dos seus sentimentos ao seu próprio ofensor. É uma forma, portanto, de nos relacionarmos com a vida. Perdoar é proteger os nossos sentimentos. Como dizíamos há pouco, Sócrates protegeu os seus sentimentos. É um termo interessante que colhemos de um dos livros de Augusto Cury. Proteger os sentimentos.
É fascinante esse conceito. Não sei nem mesmo se o próprio autor se deu conta de quão fascinante pode ser esta ideia. Proteger o sentimento. Aquela pessoa não pode alcançar os meus sentimentos nobres. Estou abrigado no amor. Estou abrigado na consciência de quem sou. Estou abrigado por esta consciência do divino que está dentro de mim. E ninguém mais tem o poder sobre o que eu sinto. Se amo, continuarei amando. Se compreendo, continuarei compreendendo. Seja o que for que aconteça em minha vida, impavidamente continuarei amando, servindo, testemunhando, sem estar ao alcance das urzes, dos espinhos desta vida, das pontas das pedras afiadas que muitas vezes as sandálias do testemunho do Cristo precisam superar, precisam avançar nesses caminhos tão íngremes. Para lidarmos com a raiva, para lidarmos com o rancor, para lidarmos com o ressentimento, teremos com certeza que ter uma demasiada aplicação nesses propósitos. Quem traz dentro de si um foco de raiva, de rancor dos mais intensos, precisará ter disciplina, concentrando-se no perdão que deve dar. Mas nós compreendemos que perdoar, embora sendo uma escolha, e frisamos, perdoar é uma escolha. Embora sendo uma escolha, não é algo que se realize de um momento para o outro. E quem não consegue perdoar de um momento para o outro, tranquilize-se, é assim mesmo, gente. A gente tem essa compulsão a nos culpar. Alguém nos feriu, mas nós nos culpamos. Nós nos equivocamos e nos atrapalhamos muito com os nossos próprios sentimentos. Então nós precisamos amar a nós mesmos. E se sentimos raiva, ainda assim, vamos amar a nós mesmos. Vamos amar esta criança ferida que sente raiva. Vamos amar. Pois amando esta nossa parte sábia, o self, a centelha divina, que pode amar essa outra parte nossa, que é esse ser um tanto mais limitado. Jung dizia o seguinte: nós somos conclamados pelas prerrogativas de cristãos a amar aos nossos inimigos, a perdoar os nossos ofensores, mas quando se trata de perdoar a esta parte nossa, a esta subpersonalidade que é delituosa, que é criminosa, que pensa o mal, que tem raiva, nós invertemos toda a moral cristã. E dizia ainda Jung, nós cuspimos no chão, xingamos raca, como xingavam os antigos judeus, e renegamos ao Cristo que está dentro de nós, antes mesmo que o galo cante por 3 vezes. As palavras de Jung eram sábias e inspiradoras. Então nós temos essa propulsão de nos culpar, mesmo quando nós fomos as vítimas. Não pelo sentimento de vítima, mas pela vítima de um ato assim delituoso. Então perdoar, queremos dizer, que depende de tempo. Pois que perdoar é uma escolha, mas perdoar é um ato do sentimento. E o sentimento, ele é um co-irmão do tempo. Nós trabalhamos o sentimento com o tempo. Ele se transforma pouco a pouco dentro de nós, não de um momento para o outro. E nós temos que ter compreensão, nós temos que ser amantes do tempo. O que não posso resolver hoje, poderei resolver logo mais. Esperançoso, dedicado, diria-nos Jesus, a cada dia a sua lida. Não é assim? A cada dia a sua tarefa, a cada dia a sua dificuldade. Deixemos para amanhã o que nos reserva o amanhã. Senão temos aí as ansiedades e esses processos antecipatórios que tanto nos afligem. Então, se alguém nos pergunta, fulano, você já me perdoou? Não sejamos falsos, caros amigos. Digamos, lamento,
Ainda não consegui perdoar. Pois que o perdão falso, lembramos da mensagem de Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dizia: caros irmãos, muitas vezes vejo que o perdão está apenas nos vossos lábios, mas não está nos vossos corações. Então perdoar falsamente, o perdão que está nos lábios, mas não está no coração, não nos vale. Precisamos ser sinceros. Não consegui perdoar ainda. Ainda tenho raiva. Estou tentando, mas paciência. O sentimento é co-irmão do tempo. Quando esses sentimentos de raiva nos afligem, podemos utilizar de alguns dispositivos, de alguns recursos. O sentimento é co-irmão do relógio também, gente. Vamos lidar com paciência. Mas já estamos a terminar. Nós temos, diante do processo da raiva, nós precisamos ter consciência. Queremos que já o dizemos isso, alhures, mas é preciso ter consciência dos sentimentos que estão sob a raiva. Concentração nisso. Que sentimentos estão abaixo da raiva? O que aquela criança quer dizer-me com seus sentimentos? O que há dentro de mim? Perda? O que há dentro de mim? Frustração? Desamor? O que há dentro de mim? Sentimento de desprestígio? De fraqueza? Vou mergulhar dentro de mim mesmo, calando por um instante que o seja. A gente faz um pacto com a raiva, calando-a por um instante, para perceber o que está por baixo. E trabalhar o que está por baixo, que é genuíno, para que possa logo mais dissipar-se a raiva. Precisamos, e será talvez muitas vezes produtivo, expressar de forma criativa, mas protegida a raiva. Não vamos brigar na violência das palavras ou na violência dos gestos físicos. Podemos expressar a raiva de formas protegidas. Essa é uma expressão que muito cabe nessa situação. Podemos sim expressar a raiva de forma protegida. Se você quer dar um chute na pessoa, dê um chute na parede. Se você quer dar um chute na parede, dê uma mexida com o pé, dê uma batida no chão. A gente vai tentando sempre amenizar um pouco, fazendo disso uma forma protegida de expressão. Então, às vezes, sugerimos, pegue de um giz de cera, esses lápis de cera que são grossos, a gente pode segurar assim, fechando a mão, e risca na folha, e risca com toda a força, quebra o giz de cera se for necessário, coloca a cor escura lá, sem problemas morais, expressa e adensa no papel a raiva. Os espíritos, às vezes, nas pictografias fazem isso. Adensa no papel a raiva, coloca lá a raiva, desenha, risca, não precisa ser um desenho de bonequinho, pode ser qualquer risco. E depois pega aquele papel, pois que nem imagine que energia que está lá, não é? Pega um papel, queime o papel, então a gente até já faz um processo simbólico, pois que o fogo sempre na história da humanidade foi um símbolo de transformação e de purificação. Não é? Antigamente os médicos pegavam lá o isqueiro e queimavam o instrumento cirúrgico, quero crer que fosse assim, não é? Para esterilizá-lo. Então, o fogo purificando. Né? E, aliás, os espíritos também utilizam do fogo para purificar. Está lá, num dos livros de André Luiz, o fogo purificador, né? Que eventualmente queimava algumas regiões umbralinas. Escrever alguma coisa. Se a pessoa tem muita raiva, ela precisa tratar isso nesse âmbito interno, sem alguns elementos da recriminação moral. Se ele tem raiva e se odeia, e ele passa constantemente a repetir o disco, não é problema nenhum escrever isso. Não é? É melhor escrever e resolver do que ficar repetindo. Então, escreva lá uma carta, diga tudo o que quer dizer, se quiser dizer algumas palavras que não vale a pena ouvir, escreva. Não é? E depois queima. Joga no cinzeiro, picota com uma tesoura. Né? Então a pessoa sente que pode escrever um pouco.
Escreva dia a dia, até poder finalmente pegar e queimar aquilo e sentir que aquela raiva diminui um pouco. Então a gente está expressando de uma forma protegida. Pode rasgar papel, jornal, revista, rasga em tiras, Coloca a raiva naquele papel. Novamente, cuidado com o que vão fazer com o papel depois, não é? Joga fora, queima, faça o que quiser, mas sinta-se um pouco aliviado daquilo. Desprenda-se um pouco daquela raiva, penso que será muito melhor do que atingir uma pessoa. Trabalhar na terra, pegar uma pazinha, perfurar a terra, não é? Alguém vai olhar, vai saber o que está acontecendo, mas a terra, ela é uma grande mãe, ela aceita tudo. Ela aceita transformando, é um grande útero da natureza. Então a gente coloca lá e a gente trabalha na terra, a nossa energia, a gente trabalha o nosso sentimento ali, e vai processando aquilo, vai diluindo, é como se fosse uma caixa de gordura que a gente tem que ir limpando pouco a pouco, Ninguém gosta de mexer em caixa de gordura, não é? Mas a gente vai diluindo pouco a pouco aquela raiva, Trabalhar com visualizações também, visualizando a pessoa, dialogando com ela, ou sem dialogar mesmo, apenas visualizando, silenciosamente, olhando nos olhos dela, aproximando-se, afastando-se, colocando algumas frases na geladeira, na tela do computador, em cima da mesa, na agenda. Essas frases inspiradoras, uma delas que eu acho muito interessante, inspiradora: o Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. O Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. Então o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro do meu adversário, pois que Deus está dentro dele lá. Se Deus está em tudo, Deus não está em tudo, não é onipresente. Os Espíritos dizem que Deus é onipresente. Então Deus está no meu adversário. O Deus que está em mim saúda o Deus que está dentro de você. É realmente muito inspiradora. E oração, não é, gente? Orar, esta grande recomendação, esse grande ensinamento que Jesus nos legou há 2000 anos atrás. E lembro-me quando João pedia-lhe: Mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou, então, a oração, o Pai Nosso. Então, orar, pedindo a Deus ajuda e que possa mesmo ajudar ao ser a quem nós ainda não conseguimos amar de todo. Caros amigos e irmãos, eu gostaria, então, apenas para concluir, desejaríamos contar uma pequena história. Sendo pequena, no entanto, intensa, profunda, arrebatadora. Uma história, talvez, que alguns se surpreendam, pois que se trata de algumas personagens públicas que todos nós conhecemos bem. Quero ler, permitam-me, o nosso texto. 3 nomes se destacaram durante o último século como os maiores tenores do mundo, e quando juntas estas 3 personalidades animaram notáveis festividades, distinguindo-se sobremaneira nas Copas do Mundo de futebol. Luciano Pavarotti, o madrilhenho Plácido Domingo e o catalão, nascido em Barcelona, José Carreras, ambos espanhóis. Mesmo os que nunca visitaram a Espanha conhecem a rivalidade existente entre os catalões e os madrilhenhos, sendo que os primeiros lutam até hoje por uma independência, pretendendo uma nacionalidade própria que não a espanhola. Carreras e Plácido não fugiram à regra. Em 1984, por questões políticas que não vêm ao caso, tornaram-se inimigos. José Carreras e Plácido Domingo. A par da rixa pela disputa da popularidade musical, essas vaidades humanas,
e ainda por motivos políticos, em 1984, como dizíamos, tornaram-se ferrenhos inimigos a ponto de não concordarem a figurar juntos num mesmo evento. Implica dizer que era condição sine qua non das cláusulas contratuais para a realização de um show que não houvesse concomitantemente a figuração de ambos no mesmo espetáculo. Só uma terrível enfermidade como a leucemia, em 1987, seria capaz de minar a resistência de José Carreiras, não fosse a sua pertinácia em vencer a todo custo a doença, submetendo-se a tratamentos caríssimos, como transplante da medula óssea e total transfusão sanguínea, que obrigaram a sucessivas intervenções. Lembrem-se que leucemia é câncer, e falávamos do câncer anteriormente. Apesar de riquíssimo, teve consumida toda a sua fortuna para fazer face às despesas nas clínicas nos Estados Unidos. Quando eliminaram os recursos financeiros, socorreu-se da ajuda de uma fundação existente em Madrid, cuja finalidade era ajudar os doentes atacados de leucemia. Mais tarde, quando curado totalmente, graças a esse auxílio, voltou aos palcos da fama como tenor e ficou sabendo que o grande, o maior colaborador da Fundação Hermosa, como se chamava, e também seu presidente, era seu implacável concorrente musical, o tenor Plácido Domingo. Para sua surpresa, ficou sabendo que Plácido Domingo criara a fundação em total segredo e anonimato, muito de propósito para atender ao seu maior concorrente musical, que era ele mesmo, José Carreiras. O momento mais lindo e comovente entre os dois foi o encontro imprevisto por parte de Plácido Domingo em uma de suas apresentações em Madrid, onde Carreiras interrompe o evento e, humildemente, ajoelhando-se aos seus pés, pede desculpas e agradece-lhe em público. Plácido levanta-o e, com um forte abraço, os dois selam naquele instante o início de uma grande amizade. Certa vez, diria o autor do texto, em Madrid, li uma entrevista de Plácido Domingo, onde a repórter o indagava por que criara a Fundação Hermosa no momento que, além de beneficiar um inimigo, ainda reviveu o único artista que poderia fazer-lhe alguma concorrência no âmbito musical. Sua resposta foi curta e definitiva. Porque uma voz como essa não se pode perder. Além de filiar-se à fundação de Plácido Domingo, Carreiras individualmente foi além, em reconhecimento a Deus pela sua cura e a Plácido Domingo como grande idealizador da Fundação Hermosa, que o ajudou a salvar, criou com seus próprios recursos a fundação que leva o seu nome, Fundação José Carreiras, que encontrarão se o buscarem na internet. Caros amigos e irmãos, estas histórias de perdão nos envolvem, estas histórias nos comovem e mostram que é possível. Eis o desafio individual de cada um. Eis o desafio da humanidade. Os desafios de poder sobrepujar os sentimentos mais inferiores do ser e conquistar, distribuindo o amor verdadeiro. Por que não lembrar que Jesus também, que era puro e que era inocente, foi também punido vergonhosamente. E a sua última frase no madeiro da cruz teria sido: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Muito obrigado, amigos e companheiros. Sigam em paz.